por aí. O fator Douglas Costa, acho que o Douglas Costa é um peso interessante nessa história, porque ele volta, e eu lembro de na época, acho que você, todo mundo meio que falou, cara, ele desembarca no Brasil como o melhor jogador do país. Pô, ele pisou no Brasil, ele é o melhor jogador do Brasil. E ídolo da torcida, assim, porra, torcedor, era tudo pra dar certo e no final deu tudo errado. Deu tudo errado por uma questão física, deu tudo errado por uma questão tática, deu tudo errado por uma questão pessoal, tem a parada do casamento, que assim, eu entendo um pouco o lado do cara se programar num calendário que é louco, mas, putz, faltou diálogo, né, pra falar, galera, é o seguinte, vai dar ruim isso aí. Ninguém percebeu que ia dar merda. E como é que você analisa a situação? Porque, putz, é muito ruim terminar desse jeito, cara, pra ele e pro Grêmio, né? É melancólico, eu diria. Demais, Bruno, porque assim, quando a gente viu o Douglas voltando pro Grêmio naquele momento, e eu fui um dos que coloquei, e acho que muita gente fez isso, o Grêmio como um dos, pelo menos, candidato ao título, Sim, eu tô contigo. porque nos últimos anos, o que acontecia? O Renato, especialmente, era um cara que focava nas Copas. Então, e isso dava muita raiva no torcedor, porque não é que ele tirava um ou outro atleta mais desgastado, ele botava um reservaço no Brasileiro. E aí o Grêmio ficava perdendo tempo no Brasileiro, nunca tinha chance de ganhar, e às vezes, ok, deu certo como ele ganhou, mas às vezes ele batia na semifinal, era eliminado e tudo mais, e aí tinha que voltar para o Brasileiro e dizer, bom, agora nós precisamos pelo menos pegar uma vaga na Libertadores. E aí dava um sprint final ali, nas 5, 6 rodadas finais, e até conquistava essa vaga. Os campeonatos recentes do Grêmio eram assim. Pela primeira vez eu pensei o seguinte, bom, o Grêmio eliminado na pré-Libertadores, vai ter a Copa do Brasil e tudo mais, mas, pô, vai poder focar no Brasileiro. É um campeonato que parecia, né, aos olhos de todos, meio aberto, né? O Atlético Mineiro já estava montando um super time, mas, sei lá, acho que dava para pelo menos competir. E quando chega o Douglas Costa, você pensa, caramba, é tipo o Hulk no Galo, né? Chegou o cara para fazer a diferença. Mas eu acho que, assim, a questão da lesão, ela é um pouco casual, né? Você está sujeito a isso. O William, por exemplo, acabou passando por isso no Corinthians. Agora, o que mais pegou para mim foi a falta de comprometimento, que em nenhum momento ele pareceu ter. E quando eu digo isso, não é só nas atitudes fora de campo, é dentro de campo também. O Douglas nunca conseguiu ser dentro de campo o que o time precisava. Porque se em meia dúzia de jogos que ele tivesse sido titular, a gente tivesse a convicção de que, caramba, o Douglas está destruindo, mas, putz, perdemos ele por lesão. Não, mas tudo bem, quando ele voltar, ele vai ser importante. Ele nunca foi protagonista. O Lucas Silva foi mais protagonista que ele. Tem alguma coisa errada, né? Quando você tem um jogador desse investimento, dessa capacidade técnica, e ele nunca consegue te entregar dentro de campo, pode ser adaptação, pode ser uma questão física e tudo mais, só que chegou um momento em que não dava mais, ele tinha que resolver. E aí você soma esse baixo rendimento dentro de campo com essas atitudes extra de tomar um cartão ridículo contra o São Paulo e ficar de fora do jogo contra o Corinthians, de sair uns dias para casar lá no começo, tá bem, o combinado não sai caro, quando ele vem já tinha combinado isso, beleza, mas aí, mesmo com a pandemia cancelando a festa de casamento dele, ele ainda assim mantém uma viagem para a República Dominicana, fazer um festão, ficar 10 dias fora. Tá bem, isso incomoda o torcedor, né? Que quer que esse cara resolva os problemas do time, ainda mais na situação que estava. Mas tudo bem, lá atrás, junho, julho, dava tempo ainda. Agora, na semana crucial em que o time tá para cair, ele faz essa pataquada e ainda fica bravinho, apaga as fotos do time, aí faz um gol no último jogo e manda tchauzinho pra torcida. Então, assim, uma desconexão com a realidade e um descolamento do que ele diz ser gremista. Não. Esse gremismo realmente a gente não precisa. Então, eu acho que é uma história que dificilmente reata, né? Porque acho que as duas partes estão muito chateadas e magoadas. Teve gente aqui no chat falando que, e eu concordo, assim, a confusão do que é um ídolo e ter admiração pelo cara, né? Porque o Douglas Costa, ele voltou com o potencial de ser ídolo, mas de fato, ele era mais um orgulho do gremista por ser base, por sempre se dizer torcedor e tal, e fazer sucesso, total, né? Aí eu acho que ele perdeu essa chance de fechar a questão, né? De fechar essa história. Mais do que isso, Formiga, hoje o Douglas, ele estava, como vou dizer, ele estava num time que hoje tem Lucas Leiva,
que joga na Europa também, que se diz gremista, que posta, faz postagens assistindo os jogos do Grêmio e tudo mais, outros gremistas históricos, até os que já pararam de jogar, e era talvez um dos jogadores, assim, dos gremistas, né, o de mais alto nível jogando no mundo, assim, né, não lembro de outro, que hoje o Arthur não é necessariamente gaúcho, mas acho que tem um carinho pelo Grêmio e tal, mas chegou bem na Europa, já não tá com o mesmo cartaz, mas ok, ele estava nesse nicho. Hoje ele ocupa a mesma posição do Ronaldinho Gaúcho para a história do Grêmio. Sendo que o Ronaldinho Gaúcho, que na visão do torcedor é um cara que traiu as suas origens, que saiu quando não deveria, e que poderia ter voltado num momento crucial e opta pelo Flamengo, então foi uma facada dupla. O Ronaldinho é um cara mal visto pela torcida do Grêmio. O Ronaldinho ainda jogou no Grêmio. O Ronaldinho deu títulos pro Grêmio, mesmo que regionais, uma Copa Sul Minas e um Campeonato Gaúcho, mas o Ronaldinho ainda, o torcedor ainda vibrou com ele, viu ele fazer gols de falta, viu ele ser convocado para a seleção e tudo mais. O Douglas Costa não. O Douglas Costa jogou meia dúzia de jogos quando foi vendido para o Shakhtar lá em 2009, e agora ele volta e faz tudo errado. Então ele conseguiu não só não corresponder, como ele mudou completamente a sua imagem. Meu Deus. Você acha que essa história com o Ronaldinho ainda um dia vai ter um perdão, vai ter um vídeo, vai ter uma reconciliação, instituição e... Porque não é nem... Os dirigentes passam, né? A instituição fica. É que, na verdade, é uma rixa mais torcedor-Ronaldinho Gaúcho. Porque não tem uma outra oportunidade, né? Ele agora que parou, não vai ter esse momento. Difícil imaginar. E é uma história tão triste, né? Porque talvez a grande revelação da história recente do Grêmio, ou talvez a grande revelação da história do Grêmio, ter esse sentimento de persona não grata lá. O Neymar ficou um tempo assim visto por alguns torcedores do Santos, mas acho que muito pouco. Hoje essa história está mais ou menos resolvida, mas não vê perspectiva, né? Não vejo. O Ronaldinho é o principal jogador revelado pelo Rio Grande do Sul. Não existe outro que pisou no Rio Grande do Sul que tenha a relevância dele. A gente tem, eu digo, revelado ali, né? O Paulo Roberto Falcão, catarinense, mas tem a sua relevância. Mas tecnicamente a gente está falando de um gênio da bola, que é o Ronaldinho, que foi o Ronaldinho. E ele teve essa chance. O Assis hoje dá entrevistas dizendo, pô, a carreira do Ronaldo foi perfeita, só faltou mesmo ele jogar no Grêmio. Faltou, né? Faltou. Mas o Assis, né? O Assis tinha acertado com o Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio ao mesmo tempo. E o Milan, o argumento do Assis é que o Milan, por vitrine, queria que ele jogasse no Flamengo. Mas a gente conversa com os dirigentes da época do Grêmio, e assim, ou eles são todos lunáticos, né, ou eles foram enganados. Porque eu me lembro de cobrir o Grêmio nessa época, e todo dia tinha uma coletiva para falar. Imaginem a situação seguinte, né, numa época sem tanta rede social, em que a especulação e o mercado da bola, e você acompanhou muito bem isso, ela é do dia a dia, do setor raiz mesmo, do repórter indo lá nessa fase, né, de reapresentação, janeiro, aquela coisa, de ficar ouvindo os dirigentes. Já era uma fase de entrevistas coletivas que era muito mais fácil do que eles ficarem atendendo um por um. Eu me lembro de ir ao Estádio Olímpico, onde o Grêmio treinava no campo suplementar, que era um anexo do campo do Estádio Olímpico mesmo, e todos os dias tinha uma coletiva para tratar assunto Ronaldinho. E os caras estavam convictos, confiantes. Não, gente, a gente está próximo de um acerto, o Ronaldinho está voltando. Eu entrevistei funcionários do museu do Grêmio que viram ele começar, felizes com a volta dele, estava tudo pronto. As famosas caixas de som que estavam lá preparadas para o anúncio. Então, assim, nada disso foi por acaso, né? É que alguém roeu a corda na hora H. Então, ele teve a chance de construir esse perdão e agora acho muito difícil que aconteça.